Vou começar direto o nosso. Todo mundo que é 25 mais, parabéns. Primeiro, porque vocês são guerreiros, resistiram, tinham as anotações em dia. A grande maioria das pessoas nem tinha as anotações, estava anotando num pedacinho de papel, numa folha de papel, num caderno de arame, né, ali. E aí, quando a gente chega, ó, por isso que muitas vezes, sem o controle dos números, sem o conhecimento dos números, é fácil a gente se perder. Então, o objetivo principal desses 25 mais é celebrar que você está aqui, mas também a gente voltar para a nossa visão de futuro. O que é que a gente vai fazer daqui por diante? Com a grande felicidade, a grande alegria de já ter muita experiência, de já ter muito resultado e muita inspiração do que a gente viu lá nos Estados Unidos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Se você tem algum downline que não está aqui dentro e é qualificado, já chama para estar aqui. E uma outra coisa fundamental a fazer é a sua relação de quantas, né, pessoas, de quantas 3 linhas suas estão aqui dentro no treinamento de 25 mais. Em algum momento, a gente está começando assim, bem do básico. O objetivo que a gente desenhou aqui, os presidentes, Daniel, Wellington, Jaime, eu, Mary Cristina, a gente estabeleceu como objetivo resgatar desde o ABC, e a gente, a cada mês, a gente vai aumentando, aumentando, até chegar naquele ponto de duplicação, né? Então, para isso, a gente vai dar uma relembrada como é que a gente reorganiza a casa, só que de uma maneira mais simples e tecnológica, porque aguardem o final, a gente vai ter um pacote de como é que o governo lança, meu Deus, não sei, né? É melhor não misturar, né? Porque às vezes não vem coisa boa do governo, mas é um pacote EVS de crescimento, é um pacote para o desenvolvimento agora dos próximos meses, dos próximos anos, que eu não tenho dúvida que todo mundo que chegou até aqui vai se desenvolver mais ainda. Primeiro, eu queria uma breve retrospectiva, porque tem pessoas que estão aqui, que não estavam nas conferências, e somente para a gente chegar à conclusão, colocar todo mundo num pouco de histórico, né? Como é que a gente chegou a essas conclusões, essas atualizações, e por que vai ser assim daqui para frente. Então, a gente teve lá no ônibus, e tudo mudou, gente. Quando a gente chegou no ônibus, os pins eram esses. Quando a gente saiu do ônibus, os pins eram esses. A logomarca era aquela que a gente conhecia. Quando a gente saiu do ônibus, a logomarca era essa. E esses pins atualizados, agora a gente vai buscar os próximos níveis. A gente saiu de lá do ônibus, antes mesmo de chegar lá, a gente já tinha informação de que atualizações e melhorias no plano de carreira. Então, imagina agora, todo mundo que tiver 4 unidades, né, ou 4 supervisores de 25 mais, produzindo no mínimo 2.500, já vai ganhar 1%. Olha só, além dos royalties, todo o ajuste do fator, todos esses aprimoramentos, vamos dizer, que a gente já conhece, que facilitam com que a gente avance para o próximo nível. Então, pegando tudo isso, as atualizações do mundo, eu vou compartilhar com vocês agora sucintamente, não apenas as fotos, mas o que é que a gente deve olhar quando a gente vai se inspirar e buscar resultados, né? Buscar aprendizados em outros lugares. Geralmente, a grande maioria dos treinamentos basicamente mostra as fotos e tal. Aqui eu quero lhe chamar a atenção um pouquinho para as histórias, né? Essas pessoas aqui, Eli, esses senhores aqui, Pedro Irma, ele tem mais de 70 anos, então o que eu vou trazer para aqui é um compilado do que a gente viu tanto lá em Newark, Nova York, Filadélfia região, quanto lá em Miami, e quanto Vinícius e Rodriguinho e Rita trouxeram lá do Mississippi. Basicamente, a filosofia, o princípio é o mesmo, com alguns incrementos, alguns ajustes que a gente vai detalhar aqui agora. Mas o principal que eu queria destacar nessas histórias, que eles cresceram, avançaram de números, porque eles se inspiraram em uma ronda que fizeram lá em Miami. Então, eu já queria que você anotasse assim, Honda. É o primeiro ponto aqui para o 25 mais, tá? Honda. Por que Honda? Por que que você vê hoje o Wellington rindo muito mais, né? Vê a gente muito mais entusiasmado, fazendo um monte de coisa mais. Por quê? Porque a gente foi lá para o ônibus e depois a gente foi em loco fazer o quê? Rondar. Então, para os 25 mais, eu já quero que você saiba que existem alguns tipos de Honda. O primeiro tipo de Honda é aquele de enamoramento, que se chama, né? Aquele que a gente começa a se apaixonar, começa a namorar porque conhece mais. E muitas vezes a gente está no nosso lugar, no dia a dia, fazendo as ações, você está em seu espaço, você está com o seu sistema, as pessoas que você conhece. E enquanto você, ou eu, qualquer pessoa, não amplia a visão para conhecer um pouco mais
a operação do que está acontecendo em outros lugares, que tem resultados, é fácil a gente acreditar que a gente não, que está longe, que não pode chegar muito adiante. Então, você que ultimamente, nos últimos 3 meses ou dos últimos 6 meses, não tem visitado alguns lugares que têm EVS de resultados e sistemas com muitos resultados, eu já queria que você colocasse aí o seu primeiro ponto de atualização, assim, para, diga assim, minha versão 2023. Então, primeiro ponto de atualização, onde eu tenho me inspirado? Porque o sistema online, ele forma das informações, mas informação sem inspiração, a gente tem abuso. Não sei se você já viu esse momento, que você é tanta informação, que quando você não tem inspiração, você, eu não quero mais saber, não. Pelo amor de Deus, outro link, não quero mais, não. Chega. Por quê? Porque você está sem inspiração nenhuma, está sem visão do futuro. E essa inspiração a gente consegue quando a gente vê um colega da gente em campo fazendo as coisas. Eu não posso fazer isso. Então, essas pessoas se inspiraram, subiram os números, atualizaram, deram uma recalchutada nos espaços deles. Por quê? Porque eles foram a Miami rondar. Martinha, você está me dizendo que eu tenho que ir a Miami? Não. Mas você pode ir em lugares que têm crescimento agora, né? De negócio, de volume, ou de, enfim, ver espaços estruturados, e você sempre sai com esse algo a mais. Então, primeira coisa, essa ronda desperta desejos. E agora, depois da ronda, vamos ver quais as atualizações essas pessoas fizeram, que também está contemplando aqui nesses 25. Essa aqui é uma história de Karina, ela é 1 milhão de pontos de volume pessoal, assim como aquele casal de mais de 70 anos. 1 milhão de pontos de volume pessoal, a média dela é mais de 10, 12 mil pontos de volume por mês, né? Deu uma caída, deu uma acomodada, aí ficou ali. Ainda alta produtora, mas com 5, 6. Para ela, nem ela estava se sentindo bem. Por quê? Porque já sabia o nível que era capaz de produzir. Resumindo, se inspirou em outro lugar, viu outras informações, se acoplou a um sistema de certificação. E o que é que aconteceu? Olha só, fez umas atualizações no espaço dela, isso aqui que era lá, aqui na frente, a área pouca de acesso, ela ampliou a visão, botou isso aqui lá atrás e começou uma certificação no espaço dela. Como resultado, fazendo mais supervisores abaixo. Eu digo as histórias porque, no final, as histórias só mudam de endereço, porque nós somos seres humanos que, em geral, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar na mesma percepção, na mesma vibe. Essa aqui, Nancy, é uma milionária. Olha só, voltou de lá da Ronda de Miami. E por que eu estou contando isso? Porque aqui eu já estou mostrando para vocês resultados de pessoas de 90 dias depois de terem ido lá nessa ronda e depois de terem visto as informações lá, visto todas as mudanças e o que elas fizeram de implementação e o crescimento que tiveram depois de implementar tudo. É como que agora, essa é só o início, o preâmbulo, quando a gente detalhar até o final de hoje, de posse dessas informações, tudo que você colocar em prática, é como que daqui a pouquinho já vai ser os seus, sabe, 90 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias depois desse pulso inicial. Como é que você vai estar? Ela, resumindo, milionária, estava sem certificação, lá no espaço dela, e o grupo, né? Não, ninguém quer vir, está todo mundo na sua, está todo mundo parado. Aí ela foi lá em Miami, viu que não é muita gente, mas os que querem estão fazendo acontecer. Ela voltou decidida, determinada, né? Se sentiu capaz, voltou, fez as atualizações no espaço dela, botou o que precisava fazer e implementou uma certificação no espaço dela, que é a certificação está encorpando mais. Ela fez 4 supervisores nos últimos 90 dias. Por quê? Porque começou a transmitir a visão dela para outras pessoas. E quando começou a transmitir a visão para outras pessoas, começou a desenvolver mais negócio. Então, basicamente, aqui é também o mesmo princípio, aqui também não tinha certificação, começou a certificação no espaço, começou a sair mais gente se certificando. Por quê? Porque a certificação, ela forma quem vai entrar e ela forma quem já está. Se a gente não tiver um sistema de formação, de capacitação, de certificação, a gente não está preparando os próximos espaços abaixo. Então, por isso que vai chegar o ponto, aqui o ponto vai ser aumentar os acessos, chegar a ganhar muito, mas vai chegar um ponto que se você ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito, e você não vê para onde está indo, em geral pode ser que você se sinta cansado. Então, por isso que é importante a gente já ver aqui eu queria que você colocasse assim um asterisco no seu caderno aí. Ronda, e o segundo é
Certificação. Eu quero construir grupo, eu tenho que estar numa certificação, eu tenho que estar num sistema voltado para o espaço. Por que que eu falo certificação? Porque certificação fala a linguagem dos espaços, a linguagem do que se opera na prática. Então, se eu quero construir um PIN que vai deixar rendimentos vitalícios hereditários, se você quer construir rendimentos vitalícios hereditários, precisa se concentrar. Martim, onde eu estou não tem certificação. Onde eu estava também não tinha certificação e começou aqui em João Pessoa. Em Aracaju também não tinha, começou. Esse lugar aqui também não tinha, começou. Então, assim, se começa. Se começa. O importante é você pensar, onde eu estou não tem, então eu posso começar no meu espaço, uma vez por semana, mas meu grupo não quer vir, mas eu quero construir mais grupo? Quero. Então, quem tem que começar é quem quer chegar no próximo nível. Para que, às vezes, a gente fica dependente dos outros, achando que o nosso sucesso depende dos outros, e não necessariamente é assim. Esse aqui é outro espaço de 100, que também do mesmo princípio, mesma filosofia, vem, se inspira. Agora, muita coisa do que a gente viu lá, que a gente vai, né, passar aqui para todo mundo no final, estão aqui as histórias, analfabeta, não sabe ler nem escrever, vocês já viram algumas dessas fotos. Então, quando se tem um sistema de formação e capacitação, e mais ou menos uma padronização, mesmo que a pessoa não esteja tão preparada, né, ela entra ali naquele rolo compressor, ela já chega fazendo o que já está em andamento. Então, a gente decidiu se alinhar, falar uma só linguagem, fomos para o treinamento, e a gente, pronto, vamos fazer uma só linguagem, todo mundo já tem experiência, vamos lá ouvir todas as novidades que Jorge Ruiz vai falar. Quando ele chegou lá, tá aqui. Eu comecei a minha ronda desde Tampa do ano passado, né, em dezembro, quando eu vi esse mapa aqui. E esse mapa me chamou a atenção não pelos números em si de acesso, porque número de acesso a gente sabe que a gente tem bastante gente, não 175 na média, se bem que já tivemos, o City já teve dias de 300, né, já teve 200 de média, mas números de acesso somente não me chamavam a atenção. Mas quando eu vi o aumento de números de acesso casado com a mudança de nível de PIN de royalties, de quem mudou os acessos, e chegaram a presidente porque tomaram a decisão de anos, 4 anos, como 50 mais, tomaram a decisão de fazer os ajustes que precisavam ser feitos, e aí criaram negócio que levou 2 anos depois disso aqui chegar a presidente, aí eu digo, é isso aqui que eu quero saber, porque, né, todo o nosso grupo aqui já tem campeões de acesso, a gente quer agora próximo passo. E aí a gente foi para o evento, nos seus meninos, eu sei que eu confesso que eu cheguei lá pensando que Jorge Ruiz ia dar a fórmula mágica, e aí ele aparece já com esse desenho aqui, né, um pouco conhecido nosso, que, em geral, a gente ganhou mais confiança ainda de quê? De saber que a única coisa que mudou para eles foi a régua que aumentou. Então, agora, em vez de ser 100 mais, é 200 mais, é 300 mais, 400 mais, não servindo sozinho, não ninguém esbaforido, acabado, esgotado e sem querer nem pensar, toda palavra que começa com P pode lembrar participante, a pessoa não querer nem escutar. Não, é com uma estrutura como dono de negócio. Aí sim, então isso aqui me encantou, encantou a todos nós, a gente voltou, implementou tudo, vamos lá, as decisões, tanta coisa que tem para fazer. Então, nos alinhamos aqui, todo mundo numa linguagem só. Cris tem aqui, não precisa ir tão longe, já que os números dela também, de mapa. E vamos entrar aqui agora em um conteúdo. Então, o que é que eu quis nesse preâmbulo mostrar para você? Primeira coisa, a gente se inspira quando a gente conhece mais. E, às vezes, esse conhecimento não é só do que a gente ouve através de uma tela de computador ou no sistema local, é quando a gente vê em loco. Então, eu já queria que ainda esse mês você pensasse assim, qual a unidade ou qual o espaço que eu quero ir conhecer? 2, 3 que eu quero ir conhecer. E quero ver o anfitrião lá atendendo e tal. Então, qual é o espaço de referência e tudo que eu quero ir ver? Às vezes o espaço, que seja pelo menos, né, um 25 mais, mas às vezes a pessoa não está nem explodindo de resultados ainda, mas ao jeito que ela está, o entusiasmo que ela tem, como ela atende, como tudo flui ali, a gente se inspira. Então, basicamente aqui, como crescer o espaço. Aí, tudo que eu vou falar aqui agora, eu queria que cada um pensasse assim, isso eu tenho que melhorar no meu, isso eu vou implementar, isso eu tenho que cuidar para que os meus downlines ajustem, eu tenho que ajudar meus downlines a ajustar isso aqui, por quê? Porque eu quero que no próximo treinamento de 25 mais, bote uma meta também, anote no seu caderno do poder. Próximo treinamento de 25 mais, eu terei
e você coloca a meta de quantas pessoas abaixo de você vai ter no próximo treinamento de 25 mais. Porque os royalties aumentam se tem mais gente ganhando dinheiro, não é verdade? Teve meses que a gente chegou bem pertinho de fazer 34, quando eu vi, a gente estava acompanhando todo mundo que chegava a 25. Eita, esse não é mais 25, esse pulou para 50. Esse aqui não é mais 50, pulou para 75. E mais gente, quanto mais acompanhava a folhinha de espaços de 5 de 25, 8 de 25, 25 de 25, 50 de 25, mais se incrementa resultados de royalties. Martinha, eu não tenho ninguém abaixo. Tá bom, então nota uma estrelinha aqui. Com quantas pessoas eu vou rondar para colocar a primeira pessoa se certificando para abrir a minha próxima unidade, ou a minha primeira unidade, né? Abaixo de mim. Quando eu digo de mim, é de você, tá? Então, pense assim. Que dia da semana eu estabeleço agora, daqui até o final de abril, para que eu possa rondar, que dia vai ser, que horário vai ser à noite, vai ser de dia, vai ser aonde, que eu possa rondar, levando mais alguém para que eu possa começar a preparar essa pessoa para ser minha próxima unidade de espaço abaixo. Quem eu tenho cadastrado para começar a preparar para abrir espaço? E de quem eu já tenho, dos espaços abertos, mapear. Então, a gente está começando tudo do beabá, tá? Coloque assim, quantos espaços eu tenho? Martinha, não tenho nem ideia. E eu sei, com os últimos líderes que eu falei ao longo, desde lá dos Estados Unidos, antes de desde dezembro, a grande maioria não tem nem ideia de quantos espaços tem que estão abertos. Te pergunta, quantos você tem? Tem que sentar, tem que ver, olhar o Bizuworks, olhar o nome de quem tem uma quantidade maior. E quem tem pouco, fulano, será que fulano tem? Então, o fato da gente desconhecer o que tem, não faz com que a gente conheça, né? Cresça mais no negócio. E quem tem aberto, qual o próximo ponto de quem tem um espaço aberto? Chegar no próximo treinamento 25 mais. Então, todos esses pontos aqui que a gente vai compartilhar aqui, eu queria que você tomasse nota e observasse. Eu preciso implementar isso no meu espaço e eu preciso ajudar os meus downlines a implementarem isso para aumentar os acessos deles para fazerem a semana de 25 mais para estar no próximo treinamento 25 mais. Faz sentido, gente, até aqui? Mais pessoas abaixo do seu ID no treinamento de 25 mais representa mais royalties para você. É assim. Então, vamos lá. Não é só questão de royalties, representa que eles vão estar ganhando mais, né? Para eles estarem ganhando mais, tem mais clientes. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a retenção. Como é que a gente melhor, antes de botar novos e tudo, é a retenção. Então, vamos entrar aqui em alguns detalhes. Algumas coisas que dão a falta de retenção, só para a gente recapitular. O Wellington, Daniel, Cris, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tá? Levanta a mão aqui, a gente vai fazendo isso aqui a várias mãos. Mas, basicamente, primeira coisa, falta de retenção. E por que as pessoas não voltam? Então, como é que eu sei se está retendo ou não no espaço? Tem que olhar os nomes daquelas pessoas no mapa, estão voltando? Quantos Rzinhos você está colocando no mapa? Estou preenchendo o mapa? Não, está tudo bem. Até hoje está tudo bem. O que importa é daqui para frente como vai ser. Então, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, se funcionar hoje o restante, eu vou observar quantos Rs eu tenho. E de quantos N de novos eu consigo reter pelo menos um. Na época de mais avanço, a cada 4 novos, um é retido. A cada 4 novos, um é retido. A cada 4 novos, um repete. Um segue voltando. Então, se a gente retém esses participantes, agora sim, se bota novos, a gente vai aumentando e vai crescendo. Então, qual o ponto da retenção? Alguns pontos básicos, tá? Higiene. Então, já quero que você pense assim, como é que está a higiene do meu espaço? Eu tenho ido em algumas unidades de espaço que me dá dó do papel higiênico. É tão fino, tão fino, tão fino, que a pessoa acha que está economizando, mas, na verdade, ela está gastando mais. Porque para dar o equivalente ao uso de papel higiênico, a pessoa tem que usar não sei quanta metragem mais. É tão fino que parece não sei, aquele papel do Egito, do início, né? Enfim, não tem nem coisa para enxugar a mão, é aquele negócio que sopra, que vem no aeroporto, que pega o ar cheio de bactérias do próprio banheiro e sopra na mão que supostamente estava limpa. Então, existem certas economias que não são economias. E depois as pessoas não entendem por que baixou os acessos, por que não veio. Então, a falta de retenção. Como está a higiene?
Alguns espaços que eu tenho visitado que a parede já está descapelada. Sabe o uso contínuo ali dentro? A pessoa não tem observado, não está atento. Então, a parede já suja, descapelada, as cadeiras arranhadas, sujas, já as cadeiras que já deu tudo que tinha de dar. E o espaço tem gente, mas poderia ter muito mais. Entende? Se tivesse. Então, como é que eu faço para reter mais? Porque quem já está ali dentro, em geral, está acostumado. Mas uma pessoa que vem nova, ele não gasta mais o mesmo real dele num lugar desestruturado, podendo investir o mesmo real num lugar estruturado. Então, como é que está a minha higiene? Como é que está a minha atenção? Como é que está o meu sorriso? Como é que está o sorriso de quem trabalha comigo? Como é que está todo o ambiente? Tem uma música ali tranquila, tem uma música ali dentro. Como é que está? O ambiente está cheiroso quando se entra? Como é quando alguém abre a porta assim? Então, cada um aqui faça o exercício. Tem um cheiro de leite azedo que derramou do liquidificador da semana passada? Ou está tudo agradável? Sempre a gente tentar entrar nos olhos de um cliente novo que está chegando pela primeira vez. Então, a falta de retenção em geral, não tem produto suficiente, aí o cliente pede uma vez, pede duas, o o pedido atrasou. Chega um ponto que essa desculpa não cola mais, o participante vai em outro espaço e se foi, se perdeu. Então, alguns pontos que não se tem retenção, o sorriso, a atenção, a acolhida, o entrosamento do participante. Então, você vai observar, tá? Como está o meu espaço agora? A intenção é fazer um raio-x agora, dar o diagnóstico para poder crescer. Então, primeira coisa, retenção. Segundo, por que o espaço não falta? Não cresce mais. Falta de treinamento do anfitrião. Então, se ele não se capacita mais, se ele não se treina mais, em geral, perde a visão para onde está indo. O que é que eu estou fazendo aqui dentro? Gente, pelo amor de Deus. E aí, a tendência é ficar sempre repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, do que já se conhece. E aí os resultados seguem o mesmo, que é aquele que conhece. Terceiro, falta de aplicar o que aprende. Até vamos lá, né? Vamos supor que tivesse sido assim. Então, esse grupo que foi lá em Miami em dezembro, se tivesse voltado e não tivesse aplicado nada, não tinham feito novos supervisores, não tinham atualizado os espaços, não tinham crescido os números. Porque não é tanto, a gente vai e aprende, mas quanto mais rápido a gente coloca em prática, mais a gente potencializa esse aprendizado. Quarto ponto, falta de ativação do poder pessoal. O que é que eu chamo de falta de ativação do poder pessoal? Não lê, não se prepara, não pratica uma oração, né? Não pede a Deus, Senhor, mande hoje só gente que está precisando do meu produto, do meu serviço. Não pratica a atitude, não pratica o sorriso, independente do que acontecer. Então, aquela pessoa mal-humorada, de cara feia, que reclama. Então, com essa atitude, em geral, cria-se um ambiente que espanta. Então, essa falta de atitude. Ontem eu achei engraçado, ontem eu escutando um participante, eu perguntei a ela, o que é que você mais gosta no espaço? Aí ela disse, do ambiente, da alegria, do sorriso. Eu tive um em tal lugar, eu pedi um copo de água a mulher fez uma cara tão feia, mas tão feia para mim que eu cheguei, eu tive medo. E aí, um copo de água, e assim sucessivamente. Então, que a gente não seja, né? Olha só o que é que aconteceu, né? A mulher nunca mais voltou lá. Então, qualidade. Então, se não está voltando, a gente tem que se perguntar por que essa pessoa não está voltando. Sexto ponto, qualidade do serviço ao cliente, que tem a ver com esse sorriso. Há umas semanas atrás estive no espaço, de lá de dentro sai a pessoa, não foi muito longe, não, foi lá nos Estados Unidos. O Hélio, o Daniel e o Cris estavam também lá. De lá de dentro sai a mulher com um copo de liquidificador na mão. Sim, porque a gente viu de tudo em Miami, tá? A gente só está filtrando para passar o que importa. De lá de dentro sai a mulher com um copo de liquidificador na mão para botar o chorinho na gente. A gente nem pediu, gente. Aliás, eu nem gosto de choro, porque quando tem choro é porque a dosagem foi errada, ou do gelo, ou da água, ou o que for. Sai lá de dentro com um copo de liquidificador, pingando no meio do salão, passando na frente do povo para passar no copo. Pronto, na hora a gente já disse, tá vendo? A situação assim não dá. Mas, enfim, então, qualidade de serviço ao cliente. Ambiente, como é que esse ambiente é alegre, entusiasmado, as pessoas se conversam, é um ambiente, né? É muita fofoca, muita cara feia, muita murcho, sabe aquele ambiente, tem pouca gente, que é cri, 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 chega a dar uma agonia, então bota um som no ambiente. Lembra quando a gente começou, tinha um sonzinho? Quem é que tem espaço que tem um sonzinho? A maioria deixou de botar um sonzinho. O Guilherme até hoje bota um sonzinho. Muito bem, que não é forró não, né, Guilherme? Nem funk. Pelo amor de Deus, tá certo. Então, um sonzinho tranquilo, uma música e falta de organização. Organização ou do ambiente, as coisas tudo desorganizadas, né? Mesmo na área 1 de operação, ou no salão, ou no banheiro, o que for. Falta de organização do tempo do anfitrião.
que não se planeja, não se prepara, não repõe os produtos, os insumos antes, e falta de organização das finanças. Então, basicamente, por que que o espaço não cresce? Então, cada um aqui que está em 25 e vai chegar a 50, que esse é o objetivo, chegar a 75 e 100, Martinha do céu, não estou dando conta nem de 25, mas vai dar. Tenha calma que você vai dar, que você vai descobrir como você vai dar conta dos próximos, tá? Ambiente, organização, então pense nisso aqui. O que é que eu tenho hoje no meu espaço que eu posso melhorar? Às vezes eu encontro, tenho aqui um casal que eu gosto muito, que está aqui no treinamento, eu encontro, e aí, como é que tá lá? Ah, tá tudo muito bem, do mesmo jeito. Ah, mas a minha funcionária, que povo para brigar. Pronto. Se essa funcionária vivesse em harmonia, é capaz de ter o dobro da quantidade de gente lá dentro, não é verdade? Mas, enfim, então, e quais são as falhas mais frequentes de porque um espaço não cresce? Em geral, as falhas mais frequentes são falta de domínio das emoções, né? E aí entra tudo, quando não tem resultados, quando teve alguma discussão, quando, enfim. Então, quando as emoções sobem, a inteligência baixa. Essa foi uma frase de Jorge Ruiz que eu anotei na hora, e é exatamente assim. Terceiro ponto isso aqui é demais, então vamos sempre ter isso aqui em mente, você não é o fracasso, você é a causa do fracasso. E também do sucesso. Então, eu não sou o fracasso não sou eu, o fracasso são as escolhas que eu tenho feito ultimamente. Mas eu também sou a escolha, eu sou a causa do sucesso. Então, bora fazer a escolha diferente e bora nos próximos, daqui a um mês, a gente está com outra história, com outro resultado. Não ter quem lhe substitua faz com que em uma distração você tenha que refazer tudo de novo. Então, por exemplo, já não preparar, né, a sua sucessão desde agora faz com que, quando a extravagância vier, você não esteja lá saindo desde antes, já está pensando, quem é que vai ficar na extravagância? Eu não tenho como voltar, eu tenho que voltar, e volta cansado no domingo, logo cedo, e já está preocupado o tempo todo. Então, não ter quem... Muita gente não foi para a extravagância, por quê? Porque não tinha quem substituísse no espaço. Então, pensa já nisso desde agora. Coloca assim, ó. Colocar um funcionário. O que a gente viu lá em Miami a partir de 25 já dá para se pagar um funcionário. Que aqui pode ser um estagiário. Depois o Wellington queria que você desse algumas dicas nisso aqui, tá? Um estagiário, alguma coisa que se pode fazer com pessoas que a gente paga parte de horas do dia, mas tem que necessariamente ter alguém ajudando. Ninguém consegue crescer fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Batendo shake, limpando o banheiro, correndo. Pode saber fazer tudo, mas se continua fazendo tudo ao mesmo tempo, não tem como se expandir. Você não tem como servir a 100, nem a 200, nem a 300, você mesmo fazendo tudo, nem a 50. Pode até ter espaçado ao longo do dia, mas ficar morto, acabado. Por isso que se cansa, e nem esse é o objetivo. Então, começar a identificar assim, quem eu tenho de participantes que eu posso começar a preparar para me substituir, né? Não é me substituir, não necessariamente você vai sair, mas vai ser o seu próxima unidade que está em formação, a sua próxima pessoa que está em formação. Não ter um plano de autoaprendizagem. Então, todas as vezes que a gente não bola o que é que eu preciso aprender mais? O que é que eu preciso aprender mais? O que é que eu ainda não domino? O que é que eu preciso me concentrar mais? E todos os dias se treinar um pouquinho. Não ter registro de atividade diária, não reportar para alguém, né, prestar contas para alguém, para o presidente, para o seu tabulador, para um grupo de foco, para pessoas em volta. Todas as vezes que a gente presta conta, que acompanha números e tudo, a gente se dedica mais para poder ter esse acompanhamento, esse crescimento. Não está nos eventos do sistema de captação e capacitação. E o principal ponto, quando a gente vê aqui de por que o espaço não cresce, é a falta desses registros aqui do básico, do pote verde e do pote vermelho de estoque. Então, para isso, já tem um mapa atualizado. Eu sei que durante muito tempo ficou um mapa assim, ficou um mapa assado, e agora ninguém sabia qual era o mapa atual, como é que está. Eu sei que estava meio confuso, mas agora já está claro, tá? A partir de agora já está tudo claro. Então, existe um mapa, a versão 2023, essa versão, segundo trimestre de 2023, abril de 2023, é um mapa que tem tudo o que precisa ter, e é uma das coisas, é a maior ferramenta de controle de números e de recrutamento. Martim, eu não faço mapa porque eu tenho um aplicativo. Nada impede você ter um aplicativo, mas é o mapa que hipnotiza as pessoas.
É o show de depoimentos de mapa que faz com que as pessoas, pois não, Hélio, que faz com que as pessoas queiram ter esse negócio com você. Eu só queria falar. Tá me ouvindo aí bem, Martinha? Muito bem. Eu quero falar do mapa, galera, que a gente, como eu sei que tem sistemas eletrônicos, tá? Mas o mapa é mais duplicável, o mapa roda na mão do cliente, o mapa se torna atrativo. E lá no mapa agora tem lá o nome da pessoa e tem uma linha só que tem escrito assim, tipo de acesso, né? E logo depois extra. E muita gente está me perguntando, Wellington, o que é tipo de acesso? É o que nós vimos lá nos Estados Unidos agora, que as pessoas definem lá, combo 1, 2, 3, 4, 5, shake 1, shake 8, shake 9. Então, ou seja, eu não sei se você vai pôr na televisão, se vai pôr num banner lá no seu espaço com os tipos de acesso que você tem, mas cada acesso é bom que tenha um número X, e aí você vai colocar esse número lá no mapa para você saber qual é o acesso. Porque não dá para escrever lá shake, borda, mais calda, mais fibra, mais crunch, mais tudo isso, que não tem espaço. Por isso que lá em coluna, tipo de acesso, é que você vai definir qual é o acesso lá, você vai dar números para ele, para na hora do mapa você fazer o controle bonitinho. Então, só a explicação o que significa tipo de acesso aí no mapa. Muito bom, Wellington. Então, o mapa, essa é a primeira capa e essa é a última capa. A última capa, a gente já está, você viu aqui, fomentando, conheça as várias formas de ganhos com acessos e com, então, a parte comercial e empresarial. E essa distinção do nosso negócio, que é realmente, ajuda, por exemplo, às vezes você está num evento ou numa certificação que você for começar e você fica meio constrangido, porque, nossa, a Herbalife é tão grande, aqui tem 8 pessoas, 12 pessoas, e agora como é que eu justifico, vamos dizer, para um convidado que tem tão pouca gente aqui, eu dizendo esses números todos? Então, a melhor coisa é falar a verdade, né? A grande maioria das pessoas que entram na Herbalife, elas querem a parte comercial, elas vendem produtos e elas já vão ficar satisfeitas com a primeira forma de ganhos, o lucro de venda direta. Muitos querem a parte empresarial, mas não necessariamente querem se dedicar para acessar a parte empresarial. E na parte empresarial de expansão de rede, como assim, para qualquer negócio, precisa de mais dedicação, precisa de maior compromisso. Por exemplo, quem não vai construir a parte empresarial não vai estar no domingo numa sala, né, de treinamento, ou no sábado à tarde, o que for, uma sala de treinamento. Em geral, é a pessoa que quer a parte comercial, os ganhos das vendas, dos acessos, ela quer aquele dinheiro ali do trabalho dela de segunda a sexta, mais tardar sábado de manhã. Tudo que for além disso já não é com ela. E tá tudo bem, porque esse é o objetivo dela. Tudo certo. Agora, para as pessoas que querem expandir rede, construir rendimento vitalício e hereditário, aí sim, para quem quer mais, precisa fazer mais, porque também é melhor pago, melhor remunerado, com outras formas de ganho. Então, quando a gente explica dessa forma, fica simples da gente entender por que que a grande maioria não está presente, porque a maioria já está feliz aí com 5, 6 mil reais por mês, está tudo certo. Agora, o que é que o plano diz que a gente foi lá de novo, validou e viu o tempo inteiro? O plano 100, né, que é, assim como Vinícius foi Mississippi, e aí perguntaram, né, a Trey, que é 150K, Trey Mami, como é que você duplica os espaços? Como é que você duplica? Ele disse, quando você chega a 100, o espaço se duplica. E aí perguntaram de novo, sim, mas como é que se faz? Não, quando você chega a 100, o espaço se duplica. Por quê? Porque no meio daquela muvuca, no meio daquele horror de gente, de acessos, não tem como alguém olhar aquilo ali e fazer uma conta breve do quanto você está ganhando aquilo ali. Então, a venda, aliás, todo mundo que tem 25 aqui, que já é rotineiro, sabe que a venda acaba se tornando mais fácil também quando você tem 25. Imagina 50, imagina 75, imagina 100. Então, todo plano precisa ser validado a partir daqui, desse básico dos acessos chegarem na média de 25. Então, na área comercial, esses são os ganhos com acesso. Quando se chega a 100, olha só, quando se chega a 100, como se é atrativo no mercado. 33 mil, pegando R$ 11, 50%, 50%, tá? R$ 22 de acesso. E R$ 22 de acesso tem espaços que são 23, 24, 25, o acesso básico. Então, R$ 100 de acesso a 22, 100, R$ 33 mil. R$ 33 mil
Nem juiz federal, muitas vezes, trabalhando horas, depois de anos de estudo e dedicação, ganha, gente. Então, uma pessoa que aumenta, se concentra em aumentar, e é isso que no final a gente vai falar de como a gente vai fazer isso aqui, aumentar esses números. Então, todo mundo que já é 25 aqui, vai chegar ao ponto, tá? Eu criei um roteiro aqui, e junto com os presidentes e tal, mas esse roteiro não dá para a gente falar no primeiro treinamento de 25 mais, porque muito, muito precisa ser alicerçado e ajustado ainda com o crescimento que vai ter. Mas vai chegar o ponto que vai ter um treinamento de 25 mais, muito em breve, só para falar de ronda, de recrutamento e de formação dessas pessoas. Já existem alguns espaços 25 mais que estão já estabilizados e crescentes, já tem aqui espaço que é de 50, e que estão estabilizados, são muito atrativos, e que se já quiser, já pode começar a rondar e tudo. Mas a maioria dos 25, não necessariamente, se começar a pensar em recrutar agora, é a pessoa que ainda está dentro da operação o tempo todo. Ela não consegue treinar alguém, formar alguém, as 4 áreas ainda não estão definidas no espaço. Mas se a gente estrutura tudo daqui, pouco a pouco, pouco a pouco é assim, a cada 15 dias, viu? Né? O Wellington e Daniel e Cris, a cada 15 dias um treinamento de 25 mais. Lembra que era uma vez por semana? Pronto, a cada 15 dias para a gente acelerar aqui um passo online, a gente vai que vai. Agora, Martinha, e o que eu faço para chegar na minha meta? Então, se a sua meta está aqui a 25, você quer ganhar 8 mil, quero chegar a 50 agora, 16 mil, então qual a minha meta? A meta, um novo por dia, pelo menos, até alcançar o objetivo. Pelo menos um novo por dia. Gostei, Tele e André compartilharam os números deles, 10 novos na semana. Falaram a média, tal, tal, tal. E quantos novos? 10 novos da semana. Dá quanto? 2 novos por dia. Pronto. Opa, a gente botou essa setinha para cima. Porque se não tiver gente entrando, a gente não tem o que, né? Como é que a gente vai crescer se não tiver gente entrando e se já tiver estruturado para reter? Ok, isso aqui em andamento, né? Esse aumento de pessoas novas entrando, o que é que vai acontecer? Aí a gente começa a validar o outro lado da escada do plano 100, lembra? A parte empresarial. Para quem quer. Vai ser todo mundo? Não, de novo, não vai ser todo mundo. Vai ter muita gente que já vai estar feliz com 33 mil reais. E que eu sempre valido, e no STS que a gente teve aqui, eu reconheci seu Alcides. Seu Alcides tem 70, agora 76 anos. Ele ganha mais de 30 mil reais, segue ganhando. Há 11 anos ele tem um espaço no mesmo lugar. Durante 6 anos ele foi 200 mais. 200 mais. Ele não tem pessoas abaixo, mas ele construiu um patrimônio que, entende? Então, vai ser para algumas pessoas, tá tudo bem, mas é importante a gente ter essa noção do tamanho da quantidade, porque quando eu penso assim, o preço do aluguel é o mesmo se atende 10, 25 ou 50, não é verdade? Não é que se atende mais, o preço do aluguel aumenta. Não, o preço do aluguel é o mesmo. Então, se é aberto durante mais tempo, essas pessoas vêm espaçadas ao longo do dia, e aí se atende mais pessoas, mas o valor fixo, em geral, é o mesmo. Então, quanto mais se aumenta a quantidade de participantes, mais atrativo se torna para construir o lado empresarial. Ok, Martim, e agora o que é que tem que fazer? Agora vamos embora, vamos concentrar aqui nessa reta final do treinamento. Vocês lembram disso aqui, gente? Quem estava com saudade dessa imagem? Fala a verdade. Eu estava com tanta saudade dessa imagem. Desse projeto arquitetônico. As 4 áreas do espaço, gente. Então, quais são as 4 áreas do espaço, poderosos do meu coração? Primeiro, antes das 4 horas do espaço, a gente tem uma folhinha de certificação. Ó. Lembra da certificação? A certificação, o que é que acontece? Treinamento de produto, né? Tem online, perfeito. Aí tem a primeira semana de visitas a espaços. Martinho, não tenho espaços à minha volta que dê para a pessoa visitar. Mas vamos lá, primeira semana de visitas, vamos construir tudo. Tem 2, tem 3, começa de onde está. Primeira semana de visitas, segunda semana a aprender a servir, terceira semana a aprender a preparar a nutrição. Então, é passando por cada uma dessas áreas aqui. Quarta semana, anotar os registros da bufufona, passando por tudo ali, né? Então, essa certificação, que é um treinamento teórico e prático. Agora, em geral, só com exceção de Aracaju ou de algumas cidades aí, ou online, estava tendo a certificação prática, sem necessariamente a teórica.
Então, o meu convite aqui, para quem achar que é pertinente e quiser avançar, aproveitando esse plano aqui, existe alguma estrutura de certificação online, mas a certificação presencial, montar um grupo de foco seu aí, alguma coisa, não tem nada que substitua essa liga que se dá semanalmente, né? Se encontrando, vendo, identificando o que é que precisa, e principalmente agora nesse início. E também já tem muita coisa online, então se estrutura, a gente está agora nessa próxima etapa. Os presidentes vão estruturar a certificação, uma certificação online que possa, inclusive, ficar gravada, que as pessoas possam chegar. Então, se você recruta qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, ela também poderia. Ok, então as áreas de espaço. Relembrando as áreas de espaço, para, né, refrescar a memória de todo mundo. A área 1, a área de preparação do shake. Se é você que está na área de preparação do shake, a área 3, que é o coração, onde se gera negócios, está desprotegida. Então, provavelmente vai acontecer que você vai passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos aqui, aqui, aqui e aqui. E vai chegar um ponto que você vai dizer, eu não dou mais conta disso aqui, não quero mais, porque eu estou morta de cansada. Qualquer pessoa cansaria, eu também cansaria. Então, você já tem que estruturar e pensar quem vai ficar na área 1. Ou você contrata, ou você treina, ou você, o que você vai fazer? Não, Marquinhos, mas aqui somos 2. Um fica né, aqui e o outro fica aqui. Mas esse daqui pode estar aqui, pode estar aqui, ou pode estar potencializando isso aqui. A área 1 é uma área que, quando a pessoa está aqui no salão, e até faz a conta de número de quantos tem, mas vê que o dono está aqui, ou a dona está aqui o tempo todo, ela diz, eu até quero um negócio desse, mas eu não quero isso para ficar dentro ali servindo, não, preparando, não. Então, vai preparar, vai estar de dentro fazendo, e a gente viu, mas tem que ter alguma estrutura por trás, alguma facilidade para ser rápido ali, nessa área 1, na área 2, na área 3, na área 4. Martinha, mas lá em Mississippi, os meninos viram que o dono está de dentro do espaço. Eu não disse que o dono não tem que estar, de jeito todo dia para o meu espaço. O dono tem que estar o tempo todo dentro do espaço. Só que não necessariamente sempre preparando a nutrição. Ele está ali. E aí tem gente se formando, aprendendo, já entrou outro ali, e o dono está no espaço. Se precisar acelerar e bater alguma coisa, ele faz, mas ele não depende dele a área 1. Entende? Então, é importante entender isso aqui, essas 4 áreas. O servir, a forma que recebe, aqui a avaliação de bioimpedância, conhecer o participante, criar relacionamento para fazer o 8º dia. Então, todas essas etapas a gente vai focar de volta na certificação, como fazer o 8º dia, a fidelização, enfim. O 8º dia, o que é que se faz? Né? Para vender, para colher indicação ou para falar do negócio. E a área 4, a área de prospecção. E a gente vai falar disso também agora, bastante de prospecção. Então, quais são as atualizações dessas áreas de espaço? Primeira coisa, ganhar consciência. Eu estou tempo demais já, né, sendo meio campo, goleiro, treinador, reserva, gandula, gandula, quem pega a bola. Eu estou sendo tudo ao mesmo tempo, você fica exausto fisicamente. E imerso no operacional, você nem tem condições de pensar na estratégia para sair desse operacional. Fica imerso, preso. Então, ok, como é que eu vou sair daqui? Quem é que eu tenho que vai, a partir de amanhã, entrar na área 1? Hoje eu treino, preparo, amanhã ensino de novo, e assim sucessivamente. Mas você ganhando essa consciência, você começa a mover algumas decisões que você toma no dia a dia, que vai te posicionar, e as pessoas daqui também vão te olhar, nossa, eu quero teu negócio. Olha que leveza. É o princípio do cisne, né? Todo mundo quer ter os resultados, mas ninguém quer necessariamente estar ali se descabelando, se destroçando, rápido. Então, pensa nisso. Qual a mensagem que eu estou passando para as pessoas do meu espaço, eu estando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos, tantos anos aqui. A mensagem que eu estou passando não é uma mensagem que esse negócio é agradável de fazer. Até pode ganhar dinheiro, mas não é tão agradável de fazer. Então,
Esse é um ponto aqui de reflexão. E o outro ponto de reflexão é a minha certificação, quando é que eu começo? Então, se você está tão exausto aqui, você não quer nem saber disso aqui. Como é que eu vou preparar alguém? Como é que eu vou treinar alguém? Como é que eu vou ensinar alguém? Porque está morto isso aqui. Ok, morto e com razão, porque nós somos, né, fisicamente nós somos limitados. Qual o plano de ação? Então, agora vamos para as novidades e plano de ação e lançamentos. Plano de ação. A gente está aqui. Primeira novidade que eu já quero que você saiba aí. A gente começou agora oficialmente, dia 19 de abril, o treinamento 25 mais. E eu não sei se vocês perceberam, a gente lançou em março, quando estava lá no ônus. Daniel, Wellington, Cris, a gente fez até um videozinho. Muita gente nem viu o vídeo, nem sabia do que era, tal. Aí passou a primeira semana, a segunda, a terceira, não estava nem contando, tal. Quando começamos a promover, que ia ser agora, pronto. Aí essa semana, muito mais gente já começou a entrar no foco. Menino, quando foi a semana passada, eu nunca vi tanta gente correndo tanto. Então, agora, e outra coisa, outros mandaram hoje as fotos e chegamos à conclusão que não é na média de 25. Então, agora começou a conscientização. Tá tudo bem, começou o movimento de saber que, opa, no próximo eu vou estar, no próximo eu vou estar. Então, essa semana, 25 mais. E quando é que vai ser o próximo? Próximo mês? No próximo mês, mas já no início do mês, no dia 10 de maio, já anota aí. Dia 10 de maio, na semana que antecede a Semana Santa. Cai numa quarta-feira à tarde, ó, a gente faz dia 10 de maio o treinamento de 25 mais. É a chance que você tem de verificar também quem você tem abaixo para chegar a fazer uma semana de 25 mais e tá aqui. Bom, agora eu vou parar de interromper aqui a tela para que a gente possa comunicar e fazer todos esses lançamentos. Primeiro eu quero, antes desse lançamento e tudo, Daniel, Wellington, Cris, tem alguns comentários a fazer. Cris, Homero, Cristina, são duas Cris. Cris e Cris. Comentários, sugestões, foco para os 25. Boa tarde, pessoal. Na verdade, Martinha, eu acho que você já abordou aí inicialmente todos os temas, né? Ou os principais, mas na verdade a gente precisa aí tá com foco muito grande em aumento dos acessos, né? Como novamente a gente está retomando essa visão e o principal, isso aconteceu muito conosco essa semana, divulgar, promover, reconhecer o valor desses treinamentos 25 ou mais, porque nós sabemos que o nosso sucesso está no outro. Então, a gente tem que estar aqui promovendo o tempo todo para que mais pessoas estejam conosco, independente da nossa linha, independente da nossa organização, mas que isso se torne um movimento nacional, para que sim nós possamos avançar cada mês ou cada treinamento, novas pessoas se qualificando e, por consequência, mais rondas, mais recrutamento e você aumentar o seu volume com mais pessoas se certificando. Foi assim que eu e Cris chegamos à equipe de presidentes. Tínhamos 3, 4, 5, às vezes 10 pessoas treinando no nosso espaço, que chegava o momento da gente ter 300 pessoas sendo atendidas no nosso espaço, por força desse volume que um traz 5, outro traz 10, outro traz 15, quando vê o somatório e aquilo ali se tornou uma sinergia impactante. Quem chegava não sabia o que estava acontecendo, não sabia como, só sabia que queria fazer parte daquele movimento de crescimento. E é essa pedrinha na água que nós estamos iniciando hoje, e eu tenho certeza que o impacto vai ser infinitamente maior, a escalabilidade do nosso sucesso. Gente, hoje, foco principal, tá? Que eu só resumindo o que é que a gente viu até agora, antes disso aqui, que eu vou. É um pacote de AVS que vai ser entregue agora. Primeira coisa é voltar a sonhar, né? O que é que eu fui fazer lá em Tampa, em dezembro do ano passado? Sinceramente, não estava claro para mim como era que eu ia conseguir fazer com que meus líderes e as minhas pessoas, e eu mesma, quisesse sair do, sabe, ver gente que tinha um sonho tão grande, agarrado com liquidificador, pensando em receita, me dava dó. Eu digo, pensando como era o tipo de forma que ia fazer, eu digo, meu Deus do céu, quando antes estava contando ponto para construir o próximo PIN, agora é a receita.
A receita é importante, mas essa receita não é o final. A receita passa por uma estratégia. Então, eu fui lá me recarregar dessa visão. Dezembro do ano passado, lá em Tampa. E tão inspirada, visitei espaços, fui lá no espaço de Álvaro, de Presidente e tal, e já em dezembro começamos um movimento. E quando agora Daniel, Cris e o Wellington, a gente estava lá, de novo, o que é que aconteceu? Todo mundo olhou e disse, gente, isso a gente sabe fazer. Viu todos os números, os crescimentos, isso a gente sabe fazer. Tá bom, eles deram uma recalchutada, né? Deram um tapa no visu, então vamos fazer isso também aqui agora. Então a gente pegou todas as melhores práticas de lá e desde que a gente chegou, fizemos várias reuniões, então isso aqui é tudo a várias mãos, mas finalmente agora está saindo. Então, primeira coisa, voltar a sonhar. Por isso a importância da ronda. Se você está cansado, está sem brilho, se não está lhe movendo, a minha sugestão é voltar e visitar algum lugar. Estou bem, quero crescer, quero implementar, então já mãos à massa. Segundo ponto, trace metas, escolha alguém acima, do lado, para baixo. Para baixo não, você não vai mostrar suas fraquezas para baixo, mas enfim, porque você enfraquece mais ainda seu grupo, né? Mostre suas fraquezas para o lado ou para cima. O ideal é não mostrar, mas trace metas e um plano de ação com alguém que você confia, com alguém que você sabe que pode te orientar nesse negócio. Porque sem a gente ter metas e sem ter clareza de um plano de ação, em geral, a gente não toma decisões diferentes. Então, busque, eu sempre busco seu presidente acima, mas às vezes a pessoa não quer buscar o presidente acima, porque o presidente acima tem acesso a todos os números da pessoa, né? E vai dizer a verdade. É diferente. Se você não pediu, ele nunca vai falar nada, ou ela nunca vai falar nada. Mas se você pedir para crescer, vai receber a verdade. E a verdade, muitas vezes, a gente não gosta de ouvir, a gente não quer ouvir. Então, é melhor procurar de outro lugar e tal, tal, tal. Mas ninguém vai ter mais interesse no seu crescimento do que o seu presidente acima, do que o seu tabulador acima. Essa é a verdade. Então, mas se você busque, trace metas, veja o que é que pode ser feito, porque às vezes a nossa visão não é suficiente para a gente ir mais adiante. Segundo, estruturar o ponto de partida. Então, qual é o ponto de partida que a gente falou aqui para estruturar? Mapa, se você não está fazendo, fazer. Estoque, se não tiver ok com o seu estoque, ok. Aumentar o estoque, é como se estivesse fazendo uma nova, né? Eu vou fazer uma supervisão 2K e reestruturar, porque você, como a gente sabe, quando a gente tem um pitbull atrás, a gente corre para dar conta. Terceiro, higiene. Dê uma recapitulada no seu espaço com olhos críticos. Aproveitar agora esse feriadão, né? Vou dar uma recalchutada aqui. Gente, quando segunda-feira eu abrir essas portas aqui, a giripoca vai piar. Então, higiene, veja o que é que precisa pintar ou estruturar, luz queimada, tem espaço que eu vou... Cara, não sei quanto tempo que eu vou no espaço, essa luz queimada. Dá vontade de chegar lá e eu mesma trocar essa luz. Mas, enfim. Mas você tem noção, porque a pessoa está dentro, ela não percebe, mas... você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a parede da frente da pia já está toda salpicada de resto de shake e tudo. Bota um negócio que tem adesivo que se bota. Tem um plástico que se pode botar e pregar. Não precisa nem ser um rejunto, não precisa nem ser um revestimento de parede. Um adesivo ali que tape aquilo ali já ajuda. Geladeira, tudo enferrujada, ou freezer enferrujado, bota um adesivo em cima, encapsule tudo, fica bonito, e você tapou o ferrugem. Mas você entende o que eu quero? Bota uma planta ali para sugar mais energia do ambiente, uma planta forte, não bota a florzinha não, que morre rápido. Bota uma espada de São Jorge, uma planta firme ali, olha, Fernanda já está apontando para as plantas dela. Bota pedra de decoração, né, para absorver, transmutar as energias que chegam. Onde se lida com gente tem que ter essas coisas, bota, pelo amor de Deus. Se você não sei qual é a sua crença nem nada, mas mande rezar, peça uma água benta, manda ungir, né, o seu espaço. Para quê? Para segunda-feira entrar gente ali com força, gente que só vai pagar para você ticket médio acima de R$ 50 e ainda vai sair de lá feliz pedindo mais. O estoque, higiene, retoques, eu falei, os ajustes que você achar que é necessário e uma organização pessoal e profissional. Pessoal que eu digo, às vezes dá o horário, né, o filho, a criança, tal. Então, se reorganize pessoalmente para profissionalmente você estar mais imerso dentro do foco que você deseja construir agora para os próximos meses e nesse ano. Então, organização de família, organização da agenda, né, que horas tem os treinamentos, que horas eu vou começar no meu espaço, que horas eu vou acordar, enfim.
Terceiro ponto, aumentar os números. Então, quarto ponto, aliás, aumentar os números. Aumentar os números é internet, convites, as promoções, publicidades, a gente vai ver agora bem direitinho. E uma sugestão minha é fazer uma reinauguração do seu espaço. Você deixou agora todo, né, recalchutado, novo, então, vou fazer uma reinauguração. Vai ser quando? Sei lá, dia 5 de maio, pode ser dia 5, aí numa sexta-feira, ou o dia que você eleger, que é conveniente para você. Mas isso, nessa reinauguração, tem chance de você, como se estivesse começando do zero nos moldes. Como é que se inaugura um espaço lá? Pelo menos 10 mil convites em volta, nas parcerias, lojas, supermercado, padarias, banco, escola, tudo que tiver, 10 mil de novo, como se tivesse chegando hoje o seu espaço naquele bairro. Não sei se pode, mas assim, não sei, nunca foi dito, né? Nunca vi nas regras lá. Um carro de som no meio da rua avisando: chegou aqui em Vilas do Atlântico, o Espaço Vida Saudável, a saúde chegou. Enfim, alguma coisa nesse sentido, que eu nunca vi nas regras que não podia um carro de som, mas pelo menos alguma coisinha assim que chama. Um boneco, que é aqueles bonecos de ar que fica assim, um homem com perna de pau na rua, parando o trânsito e chamando para o espaço. Uma inauguração desse jeito, que luzes, que ó, de longe dá para ver aqueles canhão de luz, um sanfoneiro, alguém tocando a mão, um DJ, que pare tudo em volta e que naquele dia você sirva pelo menos a 100 pessoas, cheio de balão, cheio de auê. E naquele dia que você fizer desse jeito, vai ser um vavavu tão grande, um buchichinho tão grande no seu bairro, que você vai ver que esse espaço logo, logo enche. Então, estou animada para a inauguração, que vai ser de Dorita, né? Dorita já é 25 mais, mas vai inaugurar o espaço dela. Entendeu? É assim, desse jeito. Já esperou encorpar para poder inaugurar o espaço dela da forma que precisa ser na próxima semana. Pronto, então, reinauguração do espaço. E o próximo ponto e último desse tópico aqui de hoje é sistema. Então, dentro desse sistema, começa uma certificação. O que é que eu vou falar, Martina, na certificação? Começa ensinando o básico. Os produtos, como vender, como trabalhar as objeções, como fazer uma avaliação de bioimpedância, criando as metas de cada um da semana, como é que funciona o plano de marketing, as áreas do espaço, como é que prepara a nutrição, como é que contacta na rua, né? Como é que faz o tour dos espaços. Muitos espaços eu não vejo nem os quadros mais do tour, não tem mais nem o tour, que dirá a explicação do tour. Então pensa assim, tudo de volta. Vou exatamente do ABC para fazer tudo de volta. E o próximo treinamento. Agora, vamos para as novidades. Campeões, eu estou tão entusiasmada, porque agora o Elton, Daniel, Cris, se preparem que chegou a tão esperada hora da gente. Mas a gente fez reunião, mas a gente pensou em como fazer. E aí, olha, tem uma pessoa que trabalhou aqui incansável. Se a gente não trabalha, se a gente não dorme, ele também não dorme, né? E aí, finalmente, trouxe aqui para a gente tudo isso aqui que eu vou compartilhar agora com vocês. Desejo que apareça. Vocês hoje, todo mundo que está aqui em primeira mão, vai receber. Todo mundo que está aqui em primeira mão, hoje, vai receber. Gente, vai receber um pacote especial. As demais pessoas vão receber, mas não antes de vocês, e não antes de vocês começarem a já estar usufruindo por um tempo, tá? Então, o que é esse pacote especial? Muitas vezes as pessoas dizem, a gente diz, faça uma publicidade paga, né? Bote o seu espaço, bote o endereço do seu espaço, divulgue no Google. E eu tenho certeza que a maioria, assim como eu no início, fica voando e dizendo, cri, 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 como é que eu vou botar isso? Por onde começa? Pelo amor de Deus, aonde, quem, quando? Vocês estão vendo minha tela? Aparece só o nome Zoom, é isso mesmo? Estão vendo? Estão vendo? Alguém pode falar comigo, por favor? Microfones. Sim, estamos vendo. Obrigada. Vocês vão receber um link, tá? Todo mundo que está aqui vai receber um link. E esse link, quando você clicar, você vai cair nessa página aqui. É um Linktree. Deixa eu tirar essa barra, peraí. É um Linktree
que aqui você vai receber pacote materiais EVS, você vai receber materiais para download, materiais diversos, você vai receber cartão fidelidade atualizado, o mapa atualizado, os panfletos, nova geração de panfletos. Eu vou só dar um overview para você. Martim, isso aqui eu já sei que eu respondi a pesquisa, eu já tenho. Calma, mas você não tem o que eu vou mostrar. Aguarde minutos, sinais. Você vai receber aqui modelos de pote, de copo, pote personalizado. Eu não sei como fazer, eu queria dar uma incrementada, que meus copos estão feios, eu queria um adesivozinho, às vezes eu mando o bolo de pote, o pudim. Então, quando você clica aqui, ele se abre e você vai ter o modelo do copo. Tanto com a logo, tem essa logo aqui, mas ilustrativa para que você possa ver como é que vai ficar. Todos os arquivos, eles também estão editáveis. Esse aqui é um copo que abraça, é uma logo que abraça o copo todo, mas todos os arquivos também estão editáveis, que você vai poder botar a sua logo, tá certo? Só precisa levar para a gráfica, isso aqui, a gráfica lá abrir, porque às vezes a pessoa não tem tanta... Modelo de panfleto, a pessoa não tem tanta habilidade para poder mudar aqui no Corel ou no arquivo que for, e aí fica dizendo, não abre, eu não consigo aqui, leva o linkzinho lá na gráfica, abre, eu só estou abrindo aqui para você ver onde é que está. Então, conheça o nosso espaço, bebidas funcionais, foco, concentração, ápice de energia, auxilia na perda de peso, performance mental, elimina líquidos, apresenta este panfleto e ganhe 20% off na sua primeira visita. Esse 20% é que a R$ 2 se a gente unificar. Agora, ideal é que seja junto com um combo, tá? Quando chegar lá, você vai mostrar tudo. Outro convite aqui. Martim, esse aqui, ó, bebidas funcionais energizantes e shakes saudáveis, 24 gramas de proteína, 200 calorias, 23 vitaminas, e o shakeão assim. Então, essa logo que eu digo, se você não quiser deixar a logo A Vida Que Sonha, você bote a sua, que aqui todos os itens aqui que você vai receber, como eu já mencionei, eles estão editáveis para que você possa. E aqui você pode também, esse campo aqui está editável quando você baixar. Se você quiser usar do jeito aqui, já está editável para você botar seu telefone, seu Instagram, sua localização, seu endereço em detalhes, mandar rodar 10 mil e começar a fazer a publicidade. O que mais, Martinha, que eu tenho? Cartão fidelidade, a gente já falou, pesquisa de prospecção de saúde, o novo mapa já está aqui. O que mais, Martinha, que tem? Agora vamos lá. Quando você entrar aqui, aí tem modelos de banners e sinalização, porque agora já pode ter a sinalização na frente do espaço, na calçada, né? Dependendo da normalização, da legislação da sua cidade. Então, tem aquele win banner, aquele que fica na frente, ou no cavalete. E seu espaço para isso precisa estar tudo ok com a Herbalife. A gente vai botar aqui ainda um roteirozinho de como legalizar o seu espaço, caso você não tenha o seu espaço ainda legalizado. Assim, não é legalizado, como é que dá o nome, gente? Atualizado? Não, inscrito, né? No CNAE adequado da cidade, da prefeitura, aquele ambiente oficializado, tá? Então, o roteirozinho tem as sugestões de qual é o CNAE e também como escrever o espaço junto à Herbalife. Por que é importante escrever junto à Herbalife? Porque você recebe os treinamentos, materiais que sempre ajudam. Mas isso aqui já vai te ajudar. Lista de preços aqui você sabe, catálogo Herbalife você sabe, isso aqui não é jornal de ontem. Comunicação do Telegram dos anfitriões EVS oficial da Herbalife. Links essenciais para os consultores independentes. E aqui, presença nas mídias sociais, esse foi o plus. Por quê? Quando você clicar aqui, vai ter como criar um anúncio no Facebook Ads. Porque muita gente diz, não, eu não sei como criar. Então, aqui você vai ter Flávio Muniz, um especialista. Quando você clicar, o vídeo já está aqui. Olha só, é um anúncio que eu editado gastei para a R$122 e ele me trouxe 600, até agora ele já está mais, ele me trouxe 631 cliques no link. O que significa? A pessoa, o cliente... 40 lead, minutos nessa aula com um especialista de como criar os anúncios. Esses anúncios você pode criar para tanto convidar para o seu espaço, como para agendar para a avaliação de bioimpedância, e aonde ele já vai ensinar aqui, que você coloque no raio perto de você, né? Na sua região, na sua cidade. Escolha o público adequado. Então, qual o público, qual a idade, a faixa etária mais ou menos, né? Se é mais mulher,
Você é mais homem, qual o público você vai se concentrar, mais ou menos o poder aquisitivo. Então, aqui já dá para você entregar o convite, vamos dizer assim, só que focado. E essa publicidade, ela é uma forma de não necessariamente o esforço físico estar sendo feito de entregar convite todos os dias, mas a dedicação, o contato direto não ele é único. Por quê? Porque a pessoa está ali vendo um contato direto feito bem, adequadamente, né? Você bem vestido, entregando lá o convite, chamando na hora para conhecer. Isso é imbatível. Agora, vocês que já têm 20, todo mundo aqui que já tem 25 mais, pode muito bem colocar R$ 5, R$ 10 por dia, né, numa publicidade dessa aqui, alguma coisinha, para que todos os dias tenha novas pessoas no seu espaço. Todos os dias tenha novas pessoas no seu espaço, esteja chegando o tempo inteiro. Colocar os próprios participantes também para trazerem novas pessoas, né? Como? Relembrando alguns incentivos que a gente dava. Dia do amigo. Lembra que tinha o dia do amigo? Então, traga um amigo que nunca usou a nutrição em tal dia e pague apenas 50% do seu acesso, em vez de ganhar de graça alguma coisa, ou ganhe um brinde, ou estoure um balão, aí dentro do balão tem prêmiozinhos, mas dia do amigo, coloca aí no seu radar para fazer e aumentar os acessos. Então, tem aqui explicando exatamente como botar um anúncio. Depois a gente tem agora, que a gente queria divulgação interna. Vocês viram a televisão lá nos espaços de Miami, né? Aquele grandão, a gente já falou em algumas conferências. A intenção era que já fossem tirando as televisões de casa e fossem levando para os espaços. Porque agora já tem televisões grandes nos espaços que estão fechadas. E o que a gente vai fazer, aquele vídeo que a gente viu é esse aqui, ó, vídeo aula, criar anúncio, Meta Ads no Facebook Ads, no passo a passo. Os manuais de presença nas mídias sociais, esses manuais já tem aqui como colocar o seu endereço no Google. Quando alguém pergunta, espaço Vida Saudável no Google, vai estar lá o seu espaço, como colocar já está aqui. Scripts para vender por WhatsApp. Se alguém te dá essa chamada de ação é para WhatsApp, então já tem todos os scripts. Então, quando você se dedicar aqui no final de semana, no feriadão, para fazer isso aqui, já vai estar tudo mastigadinho. E o final, que a gente reservou por último para compartilhar com vocês, é o conteúdo que vai passar na televisão zona grandona do seu espaço. Então, vamos assistir agora as sugestões de que vai ficar passando aí para despertar a vontade de comer nos participantes do Espaço Vida Saudável. A televisão que você tem em casa agora, para de ver, né? E leva para o espaço para que a gente possa aproveitar aqui. E por alguns fatores. Se você entra, tá aqui. É um vídeo, que esse vídeo aqui, ele está... Olha só que coisa mais linda, gente. Vai ficar passando lá na televisão zona, tá? Você merece um trufadão. Pense que a pessoa está tomando o shake, aquele chá com o sabor que a gente sabe que tem, e aí ela começa a ver isso aqui, o banana flambé, o churros, o danoninho, floresta negra, frutas vermelhas, o paçoquito, o petit gâteau, o sundae fleury. Ela diz, meu Deus, se amanhã eu venho só para provar um desse. Depois de amanhã, esse tá bom, mas amanhã eu venho para florar para provar outro. Então, o visual vai despertando a vontade. O horário de funcionamento do seu espaço vai ter aqui. Martinha, não é esse meu horário. Calma, tá editável lá no arquivo. Você bota aqui o seu horário de seu funcionamento. Martinha, meu espaço não é a vida que sonho. Bota o seu logo. Do tamanho do seu desejo. Bolo de pote. Martinha, no meu espaço não tem bolo de pote. Então, você pode dizer, as imagens são ilustrativas. De acordo com o pedido e as demandas, a gente vai começar a fazer. Não é uma boa notícia? Não é verdade? Olha só, igual quando a gente chegou lá. Waffle, doce ou salgado? Quando a gente chegou lá, pizzas, olha a pizza. Eu queria uma pizza. No momento, estamos preparando de acordo com as demandas para fazer, mas existem já vários espaços aqui que servem a pizza proteica, que prepara, já deixa congelado e na hora de servir é super rápido, é apenas esquentar. Os bolinhos fits, não é verdade? Olha, Daniel, essa sua arte aí, como está brilhante, juntou sua arte com a arte de junho, pronto, deu nisso, gente. Alguém está feliz com isso aqui? Peça já o seu. Martim, no meu não tem essas coisas. Não seria bom a gente começar a pensar em ter para a pessoa levar para casa?
Nutri-Mix, Fiber Mix e Drink Mix e Sunset, as bebidas funcionais. Então, em vez de ser só o chá que ele está tomando ali, naquele sabor, e esse chá funcional faz o quê? Esse dá energia. E esse faz o quê? High Drink, meu Deus do céu, o que é que esse faz? Dá foco e concentração, ápice de energia, performance mental, auxilia na perda de peso e elimina líquidos, desincha. Quer dizer, meu Deus, performance mental. Se eu tomar um negócio desse, eu vou ficar inteligente, muito provavelmente. Tudo é possível aquele que crê. Isso são nomes, não é verdade? E o combo mais querido do Brasil, que é o acesso básico, como a gente sabe, os 2 chás e o shake aqui, como a gente sabe, que é o acesso. E de vez em quando, para todo mundo aqui que é 25 mais, tem essa chamada especial. Adeus, chefe. Seja dono do seu próprio negócio, fale com o seu anfitrião e saiba mais. Porque a pessoa está lá comendo, o anfitrião está lá. Se for aquele anfitrião que está se desdobrando na área 1, 2, 3 e 4 e querendo ter a 5, ele não consegue falar com a pessoa e desencadear que a pessoa tem interesse no negócio. Mas se a pessoa que está lá comendo vê isso, e como é isso, tem um negócio desse? Já vai falar com a pessoa e ele vai continuar comendo. Resultados reais, inspire-se. Então, quando a pessoa aproxima aqui nesse QR Code, vai cair no site, naquele oficial que já tem essas imagens de antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Oficial que a Herbalife já passou para todos nós, todas as imagens autorizadas por distribuidores que já assinaram autorizar, então a gente tudo respaldado aqui. Eu não tenho resultado suficiente no meu espaço. Peça para o seu participante aproximar nesse QR Code e ver qual resultado ele quer ter. Seja dono do seu próprio negócio. Então, a primeira é para funcionário. Adeus, chefe, não é verdade? Agora, seja dono do seu próprio negócio. Para empresário, para pessoas que querem expandir. E pronto, olha aqui, despertando desejo, vontade de comer, vontade de comer. Pois é, Cristiane Santos. Agora o negócio é rica, bem novinha, viu? Pode voltar seu lema. Então, eu desejo que vocês tenham gostado disso aqui, gente. Porque quem tiver televisão em casa, olha, Cris, Cris, então agora tira a televisão da frente da sua cama, tá certo? E da sala de casa, bota lá no espaço e bota isso para rodar. Então, isso tudo dá no link que vocês viram. Querem trocar logo alguma coisa? Agora, o ideal é que tenha alguém que entenda um pouquinho mais, porque lá tem um vídeo e embaixo tem a apresentação no PowerPoint que está editável. Você quer trocar sua logo, botar sua receitinha, você bota, mas tem que ser junto com uma pessoa que entenda, porque senão pode distorcer todo o restante do videozinho da apresentação, tá? Do seu. Dos demais, cada um baixando vai ter o seu. Deu errado aqui, o que é que eu faço? Volto na fonte original do Linktree e baixo de novo. Quebrar ele não vai. Só vai quebrar se não divulgar e não promover. Mas uma das coisas que a gente mais viu lá, acesso rápido. Quanto mais rápido o acesso, mais a pessoa quer consumir outras coisas e provar outras coisas. André, abre sua câmera, poderoso. Outra coisa, essa variedade, porque as pessoas... Martinho, eu só quero servir shake e chá. Então, que se você sirva o seu shake trufadão, com água na boca, e desse nome, né, que já a pessoa já quer. Eu já quero um petit gâteau. André, conte, qual é a sua dúvida? Não esconda nada. Cadê você? Abriu a câmera e não podemos falar. Aqui. Pode falar, estou te ouvindo. Pronto. André, você fechou a câmera. Agora. André, tá no mudo. Gente do céu, tá no mudo, André. Ai, que agonia, o povo querendo falar e eu sem ouvir. Oi, Martinha, tudo bem? Tudo ótimo. Conta. Tudo bem. Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei o que está acontecendo aqui com o celular. Agora a gente tá todo mundo te vendo e ouvindo. Ah, tá. Não, na verdade... Droga. O celular tá... A gente tava te vendo e te ouvindo. Agora nada. Gente, André, eu te respondo, tá? Se você conseguir aí, você já libera direto. Se não, próximo, já anota no seu caderno, na sua agenda, dia 10 de maio, você vai dizer aqui, alguém serviu esse treinamento para alguma coisa? Serviu para foco, decisões? Pronto. Então, agora, você já fica pensando assim, quem eu vou ter no próximo? Dia 10 de maio, a gente vai estar junto aqui, com mais informações preciosíssimas, para que a gente possa avançar ainda mais. Esse link a gente vai enviar, todo mundo que recebeu o link para estar aqui participando de alguém,
esse mesmo alguém que te deu esse link para estar aqui vai te mandar o link do Linktree, tá certo? Agora mesmo. Conte. Olha o treinamento, gente! Olha! Pronto, tá aqui o treinamento 25 mais, quarta-feira, 10 de maio. E Martinha, Ponte e Cristina Escosa e Germanta. Pois é, porque a gente também vai estão falando o mesmo idioma. Todo mundo que fala o mesmo idioma, na verdade, capaz de dar um treinamento aqui, vai chegar num treinamento de 25 mais desse. Todo mundo, eles foram formados, né? Chegaram na linguagem dos espaços, isso aqui tudo nessa estrutura. Então, eu só resta agora querer saber, tem alguém aqui interessado, Júnior, pode colocar a tela total, tem alguém aqui interessado a ter 50 unidades de 25 mais para chegar à equipe de presidentes? Guilherme levantou o número 1, mas eu tenho uma sugestão melhor ainda, ter 10 de 100, também dá certo, não é verdade? Ai, Daniel, ter 10 de 100. Kátia, libera o microfone, Júlio, está todo mundo querendo falar. Patrícia tem uma dúvida. Pois não, Patrícia, não, levantou a mão dizendo que quer. Ela eu já sei, é para dizer que quer. Então, poderosos, vamos que vamos. É isso aí, Martinha, eu também quero. Rumo ao próximo nível. E quem já tem 25, será que pode chegar no dia 10 com incremento de 10 a mais, hein? Com essas novidades todas, com Google Ads, hein? Com a televisão, com tudo essas maravilhas. Então, vamos que vamos. Um beijo grande, que Deus guarde, proteja e ilumine, e a gente se vê nos próximos treinamentos. Eu quero 100 com 10 de 100. Aí, minha filha é Founders. Tô toda arrepiada. Nem minha cabeça pensou nisso. Beijo! Foto! Peraí! Sai! Foto histórica! Daqui a pouco a gente vai estar contando as histórias. Wellington, cadê você? Tati! Foto, gente, isso é histórica. Tela, cadê André? Jeane, abre, minha filha, a câmera, que agora é histórico. O Alisson,